Olá, alunos do sexto ano, vamos agora para a nossa videoaula de língua portuguesa, referente a essa semana de 5 de julho a 9 de julho. Eu peço que vocês abram a apostila na página 38 e acompanhem comigo. Então, vocês estavam fazendo, exercícios sobre o conto A Moça Tecelã. E vocês vão continuar aí na sequência desses exercícios, tá? Então, aqui nós estávamos falando do espaço. Então, na sequência aqui, vocês têm ainda alguns exercícios sobre o espaço. Vamos lá. Quando a moça decide destecer o tapete, o que ela desmancha primeiro? Em sua opinião, por que isso ocorre? Então, vocês voltem lá um pouquinho na história e encontrem, lá no final, o que ela decide desmanchar primeiro, tá? E aí, vocês relatam aqui. 22. Qual é o significado da cama dura em que o marido acorda assustado, tá? Então, é tudo aí a respeito de compreensão do texto. Voltem lá um pouquinho, tá? Que vocês vão entender, ok? Exercício 23. De volta à sua casa e sozinha, a moça está diante do tear. E a luz é um componente importante para a caracterização do espaço. Que significado é possível atribuir à luz no horizonte, tá? Então, pensem, Relata bem, tanto no começo quanto no final, relata aquela questão importante, da luz entrando. Então, voltem lá à leitura e tentem fazer, achar esse significado aí. Aí depois vocês vão começar a trabalhar o enredo, a história. Então, vamos lá. Deixa eu ler esses trechinhos aqui, para que vocês entendam melhor. Então, introdução. Na introdução, o narrador apresenta o protagonista e o espaço no qual ele se encontra, familiarizando o leitor com a história. Então, lá na introdução, quem que ele apresentou? Quem que é a protagonista da história? A moça, Então, lembrem, que ele falou um pouco sobre ela, sobre o lugar que ela vivia, as coisas que ela fazia, Então, as coisas que ela fazia ali é para familiarizar vocês com a história, tá? Aí tem a complicação. Na complicação da história, há a quebra da harmonia existente. É o momento no qual o conflito é gerado. Então, ela estava lá, ela vivia uma situação, aí ela resolveu uma coisa, ela fez e aquilo começou a ter uma complicação, Então, é o momento que dá uma mudada na história, digamos assim, Então, vocês vão fazer esses exercícios estudando o enredo. O enredo, na narrativa do conto, oferece 4 momentos importantes. Resolva as questões a seguir para conhecê-los. Exercício 24. O primeiro momento é a introdução. Identifique no texto os parágrafos que correspondem à introdução do conto A Moça Tecelã. Então, vocês vão dizer aí em quais parágrafos, tá? Vocês podem colocar no parágrafo primeiro, no segundo, terceiro, tá? Leem lá e coloquem aqui os parágrafos que compreendem a introdução desse conto. O segundo momento é a complicação da história. No conto A Moça Tecelã, tudo ia bem até o momento em que ela se sente sozinha. Ela tece o marido e vive um tempo de tranquilidade ao seu lado, mas em seguida o conflito se inicia. Exercício 25. Releia o parágrafo a seguir e depois resolva as questões. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Exercício A. Que expressões e sentimentos desse trecho revelam que a moça começa a se sentir explorada por sua capacidade de tornar os desejos do marido realidade e entristecida com a vida que leva? Então, aqui vocês vão
pegar aí as expressões, né, as palavrinhas que mostram esses sentimentos aí, do momento que ela começou, a se sentir explorada. Aí, página 39, AB. Ao segurar a lançadeira ao contrário, a moça tecelã dará início ao ato de destecer tudo o que se transformou no motivo de sua tristeza. Enumere os itens abaixo segundo a sequência dada pelo texto que você leu. Então, você tem aqui A, B e C. Aí, você vai colocar, né, os números de acordo com que as ações foram acontecendo. Então, o que aconteceu primeiro, depois o que aconteceu em segundo e em terceiro lugar, tá? C. Se o marido se contentasse com a casa que a esposa teceu, o desfecho da história seria o mesmo? Por quê? Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Então, vocês acham que depois dela ter tecido ali a casa deles, né? Ter feito até o palácio, e ele tivesse se contentado, a história seria a mesma ainda? O desfecho, né? O final seria o mesmo? Por quê? Aí é uma resposta de vocês. D. Que outro desfecho poderia ser criado para essa história? Então, aqui vocês criam aí o que vocês acham que poderia acontecer. Outra coisa, né? Diferente do texto. Normalmente, o conflito ocorre no momento que as ideias se contrapõem. Isso pode ocorrer também com um único personagem, o que se chama de conflito interno, que é um impasse, um desentendimento entre os pontos de vista de um ou mais personagens a respeito de um assunto. Então, se a gente pensar aí, foi o que aconteceu nesse conto A Moça Tecelã, né? Ela teve um conflito interno, porque as ideias dela já não eram as mesmas que do marido. Então, ela sonhou em construir aí, em fazer um marido para ela não se sentir mais sozinha, para ela ter uma família, para ela ter filhos. E ao longo da história, os interesses dele foi outro, né? A ganância tomou conta. Então, houve aí esse desentendimento de ideias, tá? Agora vamos falar sobre o clímax. O clímax de um conto ocorre quando o conflito chega a seu ponto máximo e algo precisa ser feito para resolver. Exercício 26. O terceiro momento da narrativa de um conto é o clímax, que ocorre quando o conflito está prestes a ser solucionado. Diante disso, escreva qual é o momento em que ocorre, né, em que o clímax acontece. Agora, na página 40, exercício 27. Agora é o desfecho. O desfecho, por sua vez, é o momento em que o conflito é resolvido ou adiado, finalizando a narrativa. Exercício 27, o desfecho é o momento em que o conflito é resolvido ou adiado e suas consequências aparecem. Como se dá o desfecho do conto? Agora, eu pedi que vocês fizessem também, lá nas orientações, né? Essa parte aqui em resumo, tá? Aqui pede que vocês façam uma comparação entre as características do gênero conto e a fotografia. No início do capítulo, né, o capítulo se iniciou com uma fotografia. Lembram lá daquele casarão antigo, né? Então, se iniciou com aquela fotografia e depois trouxe os textos. Então, como que vocês comparariam? Primeiro, vocês têm que, né, pesquisar aí no capítulo, é só vocês voltarem algumas páginas, as características do gênero conto. E aí, relacionar com a fotografia. Para ajudar vocês, né, tem aqui uns textinhos para que vocês consigam fazer essa comparação. Intencionalidade. Em Conto de Mistério, de Stanislau Ponte Preta, percebe-se que há a intenção de criar um clima de mistério. Para isso, não é revelado o que o personagem quer comprar e, assim, o leitor tem uma surpresa ao descobrir que o motivo para tanto mistério era 1 quilo de feijão. Tudo no conto é significativo. Não há excessos, não há rodeios, a escolha de vocabulário, a escolha de diálogos, tudo é intencional. Assim, o leitor precisa ficar atento a cada informação, a cada imagem construída, pois ela tem um significado importante para a narrativa. Assim como na fotografia, o conjunto de elementos apresentados no conto é sempre significativo.
cada ação, cada descrição, cada diálogo tem um significado para o todo do texto. Essa escolha minuciosa pode levar o leitor a ampliar a leitura, relacionando-a a seu próprio contexto. Assim, o modo como ele até então enxergava o mundo ganha novos significados. Mas, para conseguir que o mistério da narrativa se torne significativos, todos os detalhes do texto, é preciso que o conto traga uma tensão e não revele de uma só vez a intenção que o move, tá? Então, tem aí, quando é necessário, né, que todos os detalhes sejam apresentados, mas também que tenha uma tensão. Então, tentem fazer aí uma relação com fotografia. Quando eu tiro uma foto, qual é a minha intenção também, né? Então, pensem por esse caminho. Na página 41, exercício 28. No conto A Moça Tecelã, quais são as estratégias do narrador para criar a expectativa de que ela teria um casamento feliz, como nos contos de fada? Expectativa é uma forma diferente de prender a atenção do leitor. Durante a escrita, o autor vai deixando pistas sobre possíveis desfechos, que fazem com que o leitor imagine como acabará a história. Em vez de contar todos os fatos diretamente, o narrador vai revelando aos poucos, usando, em geral, o suspense para adiar a resolução da ação, instigando a curiosidade do leitor que, na maioria das vezes, não imagina o desfecho do modo como ele ocorre. Então, se vocês pensarem lá sobre a história, né, sobre o conto de mistério, foi isso que ele fez, né? Ele foi construindo a história, né, em cima de um suspense, sem revelar tudo, e no final, né, trouxe aquele desfecho que ninguém esperava. Então, é isso, né? O leitor, ele tinha uma expectativa do que ia acontecer, mas, né, o desfecho nem sempre é como ele imaginou. Diálogos. Exercício 29. Há diálogos nos contos lidos neste capítulo? Caso haja, classifique-os. Os contos, assim como as fábulas, podem trazer personagens que se comunicam por meio de diálogos. Estes podem ser diretos, ou seja, os personagens falam por eles mesmos, sendo caracterizados por meio do que falam ou pensam, ou indiretamente, de forma que o narrador conta ao leitor o que os personagens estão conversando. Então, a partir do que eu disse aí para vocês, né, como vocês classificariam o conto de mistério? Há diálogo entre os personagens? Eles falam, né, entre eles mesmos? E também na Moça Tecelã, há esse diálogo, né, direto, onde eles conversam, ou nesses dois textos é o narrador que conta o que vai acontecer, que conta as falas, que conta os pensamentos. E aí? Ou as duas coisas? Então, vocês vão voltar lá, vão observar e vão fazer as anotações aqui, classificando, tá? Se o personagem fala diretamente ou se é indiretamente, se é o narrador que conta, tá? Exercício 30. Em um conto, quando há diálogos diretos, geralmente há a intervenção do narrador. Sublinhe no trecho a seguir essas intervenções do narrador que indicam quando um personagem se expressa. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas, pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Então, aqui há a intervenção do narrador, indicando aí a fala. Então, vocês só vão sublinhar, tá bom?
A intervenção do narrador pode acontecer antes da fala do personagem, seguida de 2 pontos, parágrafo e travessão. Exemplo: e antes de trancar a porta, a chave advertiu: faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Então, aqui ela vem antes da fala, né? O narrador aqui, ele diz, ele faz a intervenção para o personagem falar. Pode ser também intercalada com a fala do personagem entre travessões. Exemplo: uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. Afinal, agora somos 2. E também ela pode vir depois da fala, né? Então, depois da fala do personagem, separada por um travessão ou por vírgula. Exemplo: é para que ninguém saiba do tapete, ele disse. Então, aqui nós temos, né, os 3 modos. Página 42. Elementos coesivos. A comunicação humana acontece sob a forma de textos, que não são uma simples junção de palavras ou frases soltas. Elas precisam fazer sentido, ou seja, precisam ser coerentes. Uma das formas de dar coerência aos textos é empregar adequadamente elementos que façam ligações entre suas partes, chamados de elementos coesivos. Então, a coesão é o nome dado à articulação, à ligação entre os elementos de um texto, garantindo a continuidade da ideia sem cometer repetições de palavras. Exercício 31. Releia o trecho a seguir e analise a palavra em destaque. Vampiros são, com certeza, as criaturas mitológicas mais famosas do planeta. Eles são protagonistas e os antagonistas de diversos livros, filmes, jogos eletrônicos e outras formas de entretenimento. Assinale a alternativa que contém a palavra que o termo em destaque retoma no trecho. Então, o termo em destaque aqui é a palavrinha eles. Eles quem? Isso aqui está retomando algo que foi dito anteriormente, tá? Daqui, ó, vampiros são com certeza as criaturas mitológicas mais famosas do planeta. Eles quem? Aí vocês vão assinalar, tá? Exercício 32. Qual classe de palavras tem por função substituir outras expressões? Ó, então aqui, né, eu vou explicar para vocês qual é essa classe de palavras. Vamos ler esse quadro aqui, ó. Há termos que têm por função substituir outras expressões, fazendo retomadas e garantindo a manutenção do assunto sem realizar excessivas repetições. Esses termos são chamados de pronomes. Então, ó, a resposta tá nesse quadro, a resposta da 32, hein? Então, os pronomes, eles servem para evitar essa repetição, né? Vamos imaginar que eu vou falar sobre uma garota. A garota é muito bonita. A garota gosta de passear. A garota comprou um brinquedo. A garota foi à praça para brincar com suas amigas e mostrar seu brinquedo novo. Então, para eu evitar essa repetição da palavra garota, 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 eu posso substituir por pronome, não posso? Então, eu posso substituir a garota por ela, né? Então, esses termos, essas palavrinhas servem para ficar evitando essas repetições e assim torna os textos, né, mais coerentes. Exercício 33. Faça o que se pede. Sublinhe as expressões a que os pronomes pessoais destacados se referem. Então, A. O garoto desistiu de participar dos jogos. Ele já tinha muitas medalhas e estava cansado de competições. Então, está sublinhado aqui o pronome ele, tá? Ele quem? Esse ele se refere a que termo já dito anteriormente, tá? Então, vocês vão sublinhar a quem está se referindo. E vocês vão fazer a mesma coisa na B, na C e na D, tá? Depois, 2. Agora, elabore 3 frases em que apareçam pronomes pessoais
substituindo termos anteriores. Aqui é pessoal, aqui vocês vão criar 3 frases e substituir o que vocês dissem anteriormente, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei da garota. Se eu vou falar, a garota gosta de brincar, a garota foi à praça, então eu não posso substituir esse a garota por um ela, para ficar mais coerente. Eu posso, eu devo, tá? Então, vocês vão criar frases nesse sentido, tá? Desse tipo. Exercício 34. Complete as frases utilizando pronomes pessoais para retomar o nome em destaque, tá? Na verdade, aqui, ele não destacou, né? A apostila não trouxe o que foi destacado, mas eu vou falar para vocês, tá? Os livros novos já chegaram. Então, vocês vão colocar um pronome pessoal aqui que substitua os livros, tá? Então, são todos muito bem ilustrados. Comprei para presentear meus amigos, tá? Comprei o quê? Como que eu uso, tá? Eu vou mostrar para vocês aí depois, eu coloco junto uma tabelinha, tá? De pronomes pessoais. B. Tia Anastácia foi passear no centro da cidade. Encontrei, então, é um pronome pessoal que, né, se refere à tia Anastácia. A diretora de nossa escola foi transferida. Então, aqui, ó, é referente à diretora. Deixou saudade e todos quem? Ó, aí se refere, aí vocês têm que ver o que, né, concorda aqui com gostaríamos. Todos quem? De ver, aí se refere à diretora. Mariana perdeu o ingresso. Então, o que se refere? Qual pronome pessoal eu posso substituir aqui, né? Mariana. Então, pôs-se a procurar sem encontrar. Elizabeth abriu a porta e fechou. Aqui, ó, está se referindo à porta, tá? Vou colocar aqui, então, o quadro com os pronomes pessoais, tá? Para que vocês consigam resolver. Então, os pronomes pessoais, primeira, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que no caso é aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, tá? E os correspondentes aqui. E temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é nós, vós e eles, e elas também. Então, e aqui os correspondentes. Então, vocês podem olhar esse quadro, tá? E estarem respondendo o exercício 34, ok? Continuando. Durante o desenvolvimento dos textos, é possível omitir algumas palavras, que podem ser recuperadas pelo contexto. Esse recurso se chama coesão por elipse. Elipse, termo de origem grega, que em uma frase opera uma supressão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto linguístico ou pela situação. Por exemplo, um dia da caça, outro dia do caçador. A palavrinha dia não vem nesse provérbio, né? Quando a gente diz assim, um dia da caça, outro do caçador. A gente não fala, mas a gente subentende pelo contexto, tá bom? Exercício 35. Retire exemplos de elipse dos contos estudados. Então, vocês vão voltar lá no conto de mistério e vai colocar aqui alguns exemplos de elipse. Vocês depois vão no texto A Moça Tecelã e fazer a mesma coisa, encontrar alguns exemplos de elipse, tá? Exercício 36. Outro modo de construir a coesão de um texto é por meio de sinonímias, isto é, de palavras que compartilham significados muito próximos, de modo que qualquer uma delas possa ser substituída pelas outras ao longo de um texto. Procure no conto A Moça Tecelã palavras que funcionam como sinônimos dos termos a seguir. A. Cômodos. Então, vocês vão lá no texto e vão ver outras palavras que vocês entendem que está sendo falado sobre cômodos, tá? Depois, lã e depois tesouros, tá? Então, palavras que têm aí um significado muito próximo dessas, ok? Exercício 37.
No conto A Moça Tecelã, o ato de tecer realizado pela protagonista tem um sentido mais amplo do que formar um tecido ou uma trama de fios. Pode-se dizer que essa imagem confere grande coesão à narrativa como um todo. Descreva quais outras definições essa palavra adquire no conto, justificando sua escolha com trechos do texto. Então, para a moça, tecer não era só fazer um tapete, não era só construir algo ali com a lã, né? Era mais do que isso. Ela não só tecia um tapete, ela tecia o quê? Ela conseguia fazer o quê? Então tem um sentido muito mais amplo o tecer dela, né? Não é apenas o sentido literal, tem um sentido mais amplo. E essa é a história, né? Quando fala aqui de coesão à narrativa, é porque essa é a história. A história está totalmente ligada com esse tecer num sentido mais amplo, né? Então, vocês vão lá no texto e vai colocar essas outras definições do tecer para ela, tá? Mas justificando com trechinhos do próprio texto. Então, nessa semana eu peço que vocês façam até esse exercício 37. A partir da semana que vem, vocês já entrarão de férias. Então, vocês têm até um tempo a mais para estar fazendo esses exercícios. Aproveitem e coloquem os estudos em ordem, coloquem essas apostilas em ordem, tá? E eu vou trazer a correção desses exercícios assim que retornarmos, ok? Então, por essa semana é só. Até a próxima. Um beijo para vocês e tchau, tchau.